Boa tarde, graça e paz a todos os eleitos e abençoados do Pai. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nesta célula em Graça, aqui no Tejal, em Portugal. Para quem não conhece, o meu nome é Jorge Graça, representante oficial do Ministério Internacional de Graça sobre Graça, que tem a sede no Brasil, no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Estamos debaixo da liderança do abençoado Cristiano França. E hoje vou dar a continuidade de uma série que já comecei há umas semanas passadas, que é Perguntas e Respostas em Graça. Hoje é a pergunta número 3, que diz assim: Você diz que não precisamos nem devemos fazer jejuns e vigílias. Porém, Paulo, que foi o apóstolo da graça, jejuou e fez vigílias. Como você explica isso? É de facto que Paulo fez jejuns e vigílias. No entanto, se observarmos o contexto bíblico, veremos que o apóstolo da graça, ou seja, Paulo, vai mais longe e antecipa que tudo o que ele vai falar será dito não segundo o Senhor, mas como por loucura, e tudo aquilo que sofreu e praticou só servia para ele se gloriar na sua carne. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 ao 27. Diz assim: O que digo, é Paulo que está a escrever, não o digo segundo o Senhor, lá está, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, lá está, muitos gloriam segundo a carne, eu também me gloriei. Porque sendo vós sensatos e de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto. Aqui está-se a referir aos apóstolos da circuncisão, ou seja, aos outros demais. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falam, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoite, muito mais do que eles. Lá estão os apóstolos da circuncisão, Pedro, João, Tiago, etc. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 39 fixadas. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos dos da minha nação, ou seja, dos judeus. Em perigos dos gentios, ou seja, dos pagãos. Em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, ou seja, os da circuncisão. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e de sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Nós podemos ver aqui, além do mais, se repararmos bem, tanto nestas passagens bíblicas, quanto em 2 Coríntios 6,5, e vamos ver em 2 Coríntios 6,5 diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Paulo se refere aos jejuns e vigílias, juntamente com tumultos, nudez, perigos, açoites, prisões e apedrejamentos. Na verdade, em momento algum, Paulo está incentivando alguém a jejuar, fazer vigílias ou a praticar qualquer outro rudimento judaico. Ele estava apenas discorrendo sobre a sua vida e sobre os acontecimentos da sua jornada evangelística. E muitas vezes Paulo se fez como judeu, praticou as obras da lei, apenas para ganhar os judeus. E para terminar, vamos ver em 1 Coríntios 9:20, que diz assim: Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, ou seja, os judeus que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, eu que já não vivia segundo a lei de Moisés, mas fazia como que estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus. Ou seja, ia fazer obras da lei. Jejuns, vigílias, batismos das águas, como vocês podem ver no princípio da caminhada do ministério do apóstolo Paulo, nós vemos ainda, quando ele era ministro da circuncisão, ou seja, era o principal da seita dos nazarenos,
Então ele fazia, antes de receber a revelação da graça no terceiro céu, pela boca do justo, como pois foi dito, através da instrumentalidade de Ananias, e nós até podemos ver isso em Atos. Diz assim. Diz porém o Senhor, aqui está a falar quando Ananias recebeu a visão e recebeu a instrução do próprio Senhor. Vai porque este, ou seja, Paulo, Saulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E nós temos aqui outra passagem, também em Atos, no livro histórico, que diz assim: E ele disse: O Deus dos nossos pais de antemão, aqui está a falar o próprio Ananias, podemos ver no versículo 12, Atos 22, 12, diz: E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha o bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, ou seja, em Damasco, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela hora o vi. E ele disse-me: O Deus dos nossos pais, ou seja, dos judeus, dos pais, de antemão, neste caso está a falar de Abraão, de Isaac e de Jacó, de antemão te designou para que conheças a sua verdade, a sua vontade, e vejas que aquele justo, aqui está a falar a Cristo ressuscitado, da manifestação do ressuscitado, e ouças a voz da sua boca. E nós, para terminar, vamos ver aqui em 2 de Coríntios, a passagem 12, 2 Coríntios 12 diz, no versículo 2: Conheço um homem que é em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E depois diz aqui no versículo 4, diz: Foi arrebatado ao paraíso, ou seja, ao terceiro céu, está-se a referir a Paulo, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, ou seja, ouviu palavras da boca do justo, conforme a palavra profética que Ananias trouxe a Saulo. Eu termino, então, para quem não conhece a morada da Célula em Graça, é a Rua das Forças Armadas, número 3, primeiro andar, Santo Antão do Tchal, Portugal. E termino com a saudação apostólica, conforme está no texto, em 2 de Coríntios 13, diz: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Graça e paz. Até para a semana. No nome de Jesus.